O DICART recebe hoje o professor Timothy Ireland, que é um dos nomes da educação no país. Ele foi o idealizador, por exemplo, e coordenador durante anos, ainda hoje tem identificação direta com o programa, que é o projeto Zé Peão, que leva educação aos operários nos canteiros de obras. Aliás, projeto premiado recentemente pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Nossa conversa com o professor Timothy não poderia deixar de ser sobre os direitos do cidadão à educação. Professor, obrigado pela presença aqui com a gente do DICART. Professor, podemos falar em inclusão e cidadania sem assegurar educação para todos? Eu acredito que seja muito difícil de ter ainda, no nosso caso, no caso do Brasil, 13 milhões de pessoas que não tiveram este direito mínimo, que a alfabetização não é o direito à educação, é o direito ao início da educação, e as pessoas que ainda não foram alfabetizadas têm o direito de se alfabetizar e continuar a sua educação, ter o direito à educação completa. E dificilmente as pessoas que não têm acesso à educação básica e alfabetização têm acesso às informações e à formação que é necessário para a cidadania. Uma cidadania, quando eu penso em cidadania, eu penso numa cidadania mais participativa, mais ativa. Não é simplesmente ir a cada 2 anos ou 4 anos e colocar o seu voto. É se interessar, ter uma participação cidadã realmente mais envolvente com a sociedade, entender que não é suficiente uma participação muito indireta. Então, para isso, a pessoa precisa se informar constantemente, a pessoa precisa se formar. A quantidade de informações e conhecimentos que são produzidos exigem que a gente está sempre se atualizando. Então, e talvez o que me preocupa mais, as pessoas que não sabem ler e escrever, esses 3 milhões é um número assustador, mas as pessoas que conhecem, que têm um domínio básico da leitura e escrita, os analfabetos funcionais, quem pode ler, mas não consegue entender realmente o que lê, esse número é muito maior. Como que a gente pode funcionar como uma sociedade democrática com quase a metade da população, e neste estado? Nós temos 65 milhões que não concluíram o ensino fundamental. Tem uma população, agora a população de 200 mil, mas é muitas pessoas, e eu vejo isso como uma deprivação. Não é que essas pessoas não têm condições, a grande maioria tem condições de chegar à universidade ou qualquer nível de escolaridade, mas nunca tiveram a oportunidade. Se encontro com pessoas nos canteiros de obra, operários de construção civil, que são artistas, poetas, músicas, pessoas que têm uma criatividade imensa, nunca tiveram acesso à educação, só agora que estão começando a ter este mínimo. Professor, e por que o Brasil anda a passos curtos na direção do desenvolvimento educacional? Tão difícil de entender, Eu tenho falado várias vezes recentemente, que nós não damos um valor social à educação. A educação não ocupa um lugar especial no nosso tecido social, especialmente quando se compara com outros países, especialmente os países asiáticos, a Coreia do Sul, a China, o Japão. Nesses países, a educação é considerada como uma questão fundamental para as famílias se sacrificam para que as crianças possam estudar.
né, os professores, né, são pessoas que têm um status, né, importante na sociedade e provavelmente são muito melhor pagos que os nossos, né, que também, né, não adianta ter status se não há uma renda compatível. Então, me parece que apesar de tudo que se tem feito, ainda é muito longe. O investimento, né, em educação, ensino básico, ainda, né, é relativamente baixo, e temos, né, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que deveria estabelecer metas, né, para uma década. Só que o último plano que foi aprovado, que tem status de lei, já não está sendo respeitado, né? As metas não foram, por exemplo, tinha uma meta para a alfabetização em 2015, isso não foi alcançado. E parece que não há uma cobrança da sociedade, né? Eu sinto que, como, né, cidadãos, a gente deveria ser muito mais exigente, né? Querer que a educação, né, seja o direito de todos e querer que a educação seja o direito e que seja de qualidade. E, indo além da qualidade, de relevância social também. Antes da última pergunta ao professor Timothy Ireland, um lembrete. Curta o nosso programa, inscreva-se e compartilhe. Professor, a gente já viu aí que o problema é estrutural, o problema é cultural, o problema envolve crianças, o problema envolve adultos, o problema envolve alfabetização, o problema envolve o analfabetismo funcional. E eu faria uma pergunta bem genérica, mas não vou deixar de fazer, não. Vou ter que fazer. Qual é o maior desafio hoje que o senhor acha? Porque é o ensino superior, é o ensino básico, o fundamental, é cuidar dessas pessoas que não tiveram acesso ao início do processo educacional com a alfabetização? Ou a gente já perdeu tempo demais e tem que atacar em todas as frentes? As agências internacionais, especialmente a Unesco, mas outros também, têm falado muito recentemente, nos últimos 20, 30 anos, sobre a ideia de educação ao longo da vida, ou aprendizagem e educação ao longo da vida. Entender, né, que a educação e a aprendizagem começam no início da vida e só terminam no final da vida. As pessoas têm condições de continuar aprendendo e se educando ao longo de toda a vida, né? Então, eu acho que precisamos converter isso realmente em uma orientação política para a nosso pensar sobre educação. Pensar que educação, há certos momentos em que a gente precisa sistematizar isso um pouco mais, né? Institucionalizar, né? O momento, né, a criança aprende muito rapidamente na idade, né, infantil. Então, vamos, obviamente, investir nisso, mas não vamos esquecer, né, todas as idades têm as suas funções, né? O jovem, o adulto, né, tem responsabilidades profissionais, familiares, sociais, e muitas vezes precisa mais informações, né, precisa estudar mais para poder cumprir melhor essas funções. Então eu vejo, né, da idade infantil até, né, o final da vida, e eu tenho um carinho muito especial agora, né, para a questão das pessoas idosas. Eu acho que, né, com a expectativa de vida crescendo cada vez mais, as pessoas estão vivendo melhor, com mais saúde, com mais vontade e com mais interesse em continuar aprendendo, né? Eu penso que há já uma demanda para a educação das pessoas idosas, precisamos, né, também satisfazer esta demanda. Então, eu penso que o desafio é como ver esta questão de uma forma holística. Não vamos ficar sempre compartimentalizando, né, fragmentando a educação
ensino fundamental, ensino de crianças, ensino de adolescentes, jovens adultos, idosos. Vamos tentar entender isso como um processo, é um contínuo, não há, né, o criança se torna adolescente, se torna jovem, se torna adulto, etc. E são fases na vida, então a educação tem que acompanhar essas fases que fazem parte desta vida tão rica que a gente vive, né? Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa. A todos, muito obrigado. Obrigado.